2021 foi um ano difícil para o Brasil. Difícil não, dificílimo. Um dos setores mais castigados foi a economia. Inflação, perda de poder aquisitivo da classe trabalhadora e desemprego nas alturas, para citar apenas alguns dos nossos problemas. E 2022, como será? O que prevêem os especialistas para a economia do país neste ano, que está apenas começando. No Opinião Pernambuco de hoje, eu converso com a economista Sandra Brandão. Eu sou Estela Mari Saldanha e este programa, você sabe, também é transmitido pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Sandra, muito obrigada pela sua presença hoje no Opinião Pernambuco. Vou lhe dizer aqui os pontos que eu separei para a nossa conversa e aí a gente começa. PIB, mercado de trabalho, inflação e câmbio. Vou começar pelo PIB, aproveitando aí as projeções que foram feitas para o PIB brasileiro e que depois foram desidratadas. O Banco Itaú tinha projetado 0,5%, foi para 0,5%. O FMI foi para 0,3%. A minha primeira pergunta é se você conhece alguma projeção mais otimista do que essas. Olá, Estela, olá a todos que nos acompanham, é um prazer estar aqui de volta. Eu quero começar dizendo o seguinte, todo economista que faz projeção em início de ano está sujeito a que, ao final do ano, seja, ele errou, viu, não projetou direito e tal. Neste caso, eu gostaria que todas as projeções que estão circulando e mesmo o que eu vejo, de fato, estejam erradas, porque o cenário que está se colocando para 2022 não é um cenário, infelizmente, favorável para a economia brasileira, né? O Boletim Focus desta semana, divulgado ontem, trouxe os mesmos 0,3% de crescimento estimado para a economia brasileira que o FMI tinha anunciado semana passada, né? Ou seja, há uma tendência entre todos os atores que estão olhando, neste momento, a economia brasileira, a indicar uma tendência de estagnação em 2022. Acho que o cenário mais positivo que eu conheço é uma estimativa da Fundação Getúlio Vargas, que está falando em 0,6%, né? Significa que, depois da queda extraordinária do PIB brasileiro em 2020, associada à crise pandêmica, o auge da pandemia, né, toda aquela paralisação da economia que tivemos em 20, ano passado, 21, a economia praticamente repôs a queda de 20, ou seja, a gente fechou 2021 praticamente do tamanho que a gente tinha em 2019, né? Se, sob o ponto de vista da economia, isso significa, é quase como se nada tivesse acontecido sobre a nossa capacidade de geração de riqueza, sob o ponto de vista das pessoas, isso significa um empobrecimento, uma vez que a população continuou crescendo, então é a mesma riqueza de 19 dividida por uma população maior. Então, os brasileiros e brasileiras ficaram mais pobres nesse sentido em 2021. E a tendência para 20 não é de melhoria, infelizmente, do cenário, né? Nós temos, assim, faltam, ao olhar o conjunto de elementos que a gente analisaria para ver qual que é o impulso de crescimento, de onde vai vir o impulso de crescimento. Não há impulso de crescimento que nos permita estimar alguma coisa de retomada do crescimento, né? Quando a gente olha o quadro fiscal, é de reprodução do que foi 2021, portanto, um estado muito ausente dos estímulos, da geração de estímulos, seja para o setor privado, seja na execução pelo próprio governo federal de políticas mais consistentes ou de investimentos mais expressivos, seja numa redução. Na realidade, a gente vai assistir em 2022 uma redução do número de pessoas que recebem transferência de rendas. Ao contrário do que foi dito, que o Auxílio Brasil aumentaria, ele, na realidade, cobre menos do que o auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial em 2021 estava atendendo em torno de 34, 35 milhões de pessoas, o Bolsa Família cobria em torno de 13, o auxílio emergencial, que prometido como maior, vai cobrir em torno de 14, 15 milhões, ou seja, a gente sai de 35 para 15. Então, até este elemento de estímulo, porque renda
na mão de pessoas mais pobres que usam para consumir e usam mesmo, isso gera um multiplicador de crescimento. A gente sabe, por exemplo, para quem está nos assistindo, o Bolsa Família tem um cálculo do IPEA que para cada R$ 1 gasto no Bolsa Família, isso gera 1,6 a 1,7 de reais na economia, ou seja, a gente gasta para gerar um estímulo econômico muito maior. Como eu estou saindo de 21, de 35 milhões para 15 milhões de famílias protegidas, até nisto, até nessa reorganização do gasto social que o governo está apontando para 22, o cenário é de falta de estímulos ao crescimento produtivo. Por isso, eu acho que, assim, infelizmente, a média das projeções são de uma estagnação da economia em 2022, ou seja, a gente chegaria para o terceiro ano consecutivo com um país do mesmo tamanho, o que significa pessoas mais pobres, mais exclusão, mercado de trabalho menos dinâmico. Ou seja, eu espero errar, sabe? Eu espero que eu e todo mundo que está olhando esse cenário, nós todos sejamos errados, mas falta elementos para acreditar que o Brasil vai voltar a crescer em ritmo acelerado em 22. Olha só, a gente teve aí um acidente de percurso que afetou duramente a economia do mundo inteiro, não foi só a economia brasileira, que é a pandemia da Covid-19. Mas aí, tirando esse acidente de percurso, eu quero te perguntar sobre o condutor aí da economia brasileira, que é o ministro Paulo Guedes. Você diria que as ideias de Paulo Guedes para o Brasil são ideias ultrapassadas? Eu acho que mais do que ultrapassadas são ideias fora do lugar, né? As propostas de toda essa redução do tamanho do Estado, ausência de coordenação macroeconômica, não precisa ter política industrial, que isso não é bom, não precisamos de empresas públicas, né? Isso é um diagnóstico que hoje não tem país no mundo, nem na América Latina, nem nos Estados Unidos, nem Europa, nem China, que adote uma estratégia de total ausência do Estado. Muito ao contrário, né? Se a gente olhar, por exemplo, o plano Biden, o que ele faz é escolher setores e passar a usar os recursos do governo americano para tentar estimular a retomada, não só um crescimento mais acentuado da economia americana, mas, inclusive, uma recolocação de espaços, uma reocupação de espaços tecnológicos de inovação que a economia americana veio perdendo para outras economias, né? E aí nós estamos falando, provavelmente, do país que sempre foi a referência de não intervenção do Estado em nada da economia, né? Então, eu não estou nem falando da China, que eu tenho, tradicionalmente, uma participação muito mais expressiva do governo na condução de várias atividades econômicas. Não se trata, obviamente, de depender do Brasil, que o Brasil volte, que o governo volte a ter siderúrgicas, não é isso, mas assim, nós precisamos de um Estado que seja capaz de gerar estímulos para o setor produtivo, de conduzir determinadas escolhas de linhas de desenvolvimento do país. Na ausência disso, o que se tem é essa estagnação e essa falta de diretriz. Quando a gente olha para o Brasil, para onde nós estamos indo mesmo na economia? Qual política que a gente pode citar para o Brasil? Quer dizer, não é que eu discorde das escolhas, não tem escolhas, porque nesse caso a gente não pode nem se opor às escolhas, porque ela não existe, ou seja, há uma falta absoluta de condução na política macroeconômica e na política econômica brasileira, né? Esse tipo de postura é completamente oposta à que foi adotada pela maioria dos países, em especial na saída da pandemia, né? Não é por outra razão que os Estados Unidos cresceu bastante em 2021, a Europa cresce, a China cresce, o Brasil fica do mesmo tamanho, né? Eu acho que esse é um sinal de equívocos sucessivos na escolha de política econômica do atual ministro Paulo Guedes. Bom, Sandra, aí vamos pegar o ano de 2022 e colocar aqui dois pontos que você já falou sobre eles, que é o ministro Paulo Guedes e que é o PIB brasileiro, projeção do PIB brasileiro.
Em relação ao ministro Paulo Guedes, a gente sabe, é consensual praticamente, que ele é hoje um ministro enfraquecido. Aí a primeira pergunta é: o que significa para a economia brasileira agora em 2022 ter este ministro enfraquecido e, por outro lado, ter aí o nosso maior parceiro comercial, que é a China, também com uma previsão de PIB em curva decrescente. Por menor que seja, de qualquer forma, é uma curva decrescente. Aí eu quero saber de você como é que essas duas coisas, essas duas pontas, podem impactar a economia brasileira em 2022. Bom, eu acho, olhando o cenário internacional, acho que tem um primeiro grande desafio que está colocado, que é o aumento da taxa de juros americana, né? O Fed já sinalizou que deve elevar essa taxa de juros, isso impacta, obviamente, fluxos de capital para o Brasil, seja de investimento, seja especulativo, mas principalmente os de investimento, né? E, obviamente, mexe com o ritmo de crescimento do mundo inteiro. Então, esse é um ponto de preocupação no horizonte. O outro ponto de preocupação, falando na China, nosso maior parceiro comercial hoje, que tem hoje um desafio, que teve um crescimento excessivo do setor de construção civil, né, inclusive com algumas empresas hoje em situação pré-falimentar ou já falimentar. Então, a China tem o desafio de lidar com esta crise da construção civil sem reduzir fortemente sua taxa de crescimento. Então, assim, eles têm uma administração complexa que, obviamente, que dependendo de como ela se processar, tem impactos sobre o Brasil, né? Tem um outro sinal que eu acho que a gente não pode ignorar, dada a política trágica de preços do petróleo adotado pelo governo Bolsonaro, né, que é uma possibilidade de elevação do custo do petróleo no mercado internacional. A gente já está vivendo um cenário de fortes pressões inflacionárias. Todo mundo que está nos assistindo sabe o que aconteceu em 2021 com o preço dos combustíveis, né? Pode ter um carro a álcool, diesel, gasolina, mas sabe que o resultado foi um extraordinário aumento do custo, né, dos combustíveis, dado essa política de atrelar completamente o custo dos combustíveis ao mercado internacional sem nenhuma mediação. Um cenário deste, que tem várias nuvens no horizonte, já seria difícil. Na ausência de um ministro de Fazenda ou de Economia que seja capaz de coordenar as expectativas, de coordenar as políticas, é muito mais complicado, né? Hoje, você tem questões de decisão orçamentária que tradicionalmente ficariam entre o Ministério da Fazenda e Planejamento, quando existiam os dois, ou deveria estar no Ministério da Economia, que estão sendo decididas na Casa Civil, né? Então, isso dá o sinal de quão pouco relevante hoje é o Ministério da Economia para decidir os rumos da economia brasileira. A economia que está patinando, que vai ter que enfrentar um cenário internacional que não é simples, ao contrário, muito, muito complexo. Então, assim, essa ausência de coordenação, que não é só na economia, né? Hoje a gente não tem mais políticas na área da educação. O Ministério da Educação tem menos orçamento para algumas políticas do que tem nas emendas dos parlamentares. Veja, eu não estou dizendo que parlamentar não deve ter emenda. Eu acho que faz parte da atribuição ter recursos para atender as regiões que o apoiam na eleição. Agora, é impensável que hoje você tenha mais recursos em emendas parlamentares do que para garantir investimentos em infraestrutura no Brasil, por exemplo, né? E cabe ao governo federal fazer a escolha desses investimentos conforme interesses nacionais, porque se eu vou tratando interesses locais, regionais, a soma disto não dá, por exemplo, um conjunto de investimentos estruturados, seja na área de saúde, seja na área de educação, seja em rodovias, seja em ferrovia, ou seja, não é porque eu fiz 100 quilômetros de uma rodovia no interior de Pernambuco que eu melhoro a logística brasileira. Eu posso melhorar, e é legítimo que isso aconteça, o deslocamento entre dois municípios. Agora, pode ser que esse recurso seja mais relevante para o crescimento do país se ele for alocado
mesmo em Pernambuco, entre 2 outros municípios. Eu estou dando um exemplo, isso são as escolhas, né? Quando a gente não tem coordenação, e como claramente não tem coordenação na política econômica, na política de investimento, na política de educação, na política de saúde, né? Ou seja, nós hoje temos uma ausência de Estado brasileiro, né? Isso, obviamente, afeta a economia, né? O simples fato de o governo brasileiro não ser capaz de fazer uma política consistente de informação à população sobre vacina e sobre prevenção, isso tem impacto na economia. Porque se cada um age do jeito que tem, a gente continua nessa situação, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, tá bom, não vamos fechar mais a economia, mas estamos fechando, porque tem tanta gente adoecendo que você tem que fechar. Você fecha o restaurante porque não tem quem substitua, né, o cozinheiro, o garçom. Então, a ausência do Estado é de tal ordem que mesmo coisas que aparentemente não afetariam a economia, hoje afetam, né? Nós nunca passamos por uma situação tão frágil e tão precária no nosso país. Sandra, a gente vai fazer um intervalo agora bem curtinho, volta daqui a pouco, e aí no próximo bloco a gente fala de inflação, tá bom? Ok. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. A entrevistada de hoje do nosso programa é a economista Sandra Brandão. Ela fala sobre as perspectivas econômicas para o Brasil agora em 2022. Eu sou Estela Mares Saldanha e este programa, você já sabe, mas eu gosto de repetir, ele também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Sandra, inflação. A gente fechou 2021 com a inflação aí na casa dos 10%. A prospecção, se eu estiver errada, você me corrige, mas a prospecção para esse ano é de 3,5%. Você aposta nesse indicador de 3,5% de inflação para 2022? Bom, os 3,25% é a meta do Banco Central, né? Eu espero que o Banco Central não persiga esta meta, porque para ele derrubar a inflação de 10 para 3, ele vai ter que provocar uma recessão no Brasil extraordinária. O Boletim Focus está trazendo, também o boletim que saiu ontem, está falando em torno de 5,4, 5,5 de inflação. Mesmo assim, é uma queda expressiva. É possível? Está em torno de 5 a 6, você tem elementos, assim, há uma tendência de desaceleração de alguns preços importantes, né? Energia é um deles, alimentos também é um deles, persiste a questão dos combustíveis como uma super nuvem carregada no nosso horizonte em termos de pressão inflacionária, né? Mas, assim, sair de 10 para 5, 6 é um declínio bastante razoável de se imaginar pelas mudanças de preços relativos e algumas coisas muito importantes que pressionaram a inflação em 2021. Agora, atingir a meta, ou seja, derrubar para 1/3 do que foi, aí a gente precisa torcer para que o Banco Central, em sua independência, lembre que, além dos preços, também há gente que precisa trabalhar, que precisa ter renda, e, portanto, que uma recessão nessas alturas, embora possa resolver o problema de trazer a inflação para dentro da meta, vai ter um custo social e econômico muito alto, né? Então, assim, tomara que o Boletim Focus está sinalizando, que é ficar em torno de 5 a 6, seja, de fato, o que a gente consiga, que já é trazer a inflação para um patamar mais bem comportado, ainda que não dentro da meta. Mas, em termos de custo social, eu acho que é menor e espero que seja isso que o Banco Central coloque no seu horizonte de curto prazo.
Sandra, o Banco Central adotou como política para controle da inflação a alta de juros. Aí eu te pergunto se é a única forma, se é a melhor forma e quais são as implicações aí dessa política de alta de juros para a economia, para a sociedade trabalhadora. Eu faço parte de um conjunto de pessoas que acha que o Banco Central não pode ter como compromissos apenas a inflação, né? É óbvio que nós não podemos descuidar da inflação, a inflação corrói a renda do trabalhador, da trabalhadora, então não é de jeito nenhum para brincar. Nós conhecemos na década de 80 uma história ruim de hiperinflação, então nós não podemos brincar com isso. Mas só a inflação como meta, como responsabilidade e horizonte de ajuste de política monetária é muito ruim, né? Eu acho que, idealmente, o duplo mandato, que é de cuidar da estabilidade de preços, mas também ter compromisso com crescimento e emprego, seria o desejável, né? Até porque a gente sabe que o crescimento também é importante, até para atenuar determinadas pressões inflacionárias. E mais uma questão, quer dizer, só faz sentido eu apostar em taxa de juros como grande elemento se eu tiver uma inflação que eu vou controlar ela se eu reduzir a atividade econômica, né? Não é isso, porque, por exemplo, pensando para as pessoas pensarem, eu não vou diminuir o custo de energia porque eu paraliso a atividade econômica no Brasil. Eu tive um problema de insuficiência de oferta de água por falta de chuva que fez com que eu tivesse que ligar um conjunto de térmicas para fazer frente à menor redução de energia por parte das hidrelétricas. Então, eu posso derrubar onde for a economia. Eu não vou resolver esse problema de água, eu vou continuar precisando das térmicas para gerar, porque as pessoas vão continuar precisando de energia para o banho, para a geladeira funcionar, para as ruas serem iluminadas. Então, o custo via juros, quando a inflação não está associada a um excesso de demanda, é muito alto, né? Então, me parece que o Banco Central seria desejável que ele utilizasse outros critérios para fazer essa análise, em especial porque, assim, quando a gente olha, a gente está com uma taxa de desemprego que ela é simplesmente o dobro do que a gente tinha em 2015. Veja, em 2015 falava que a gente estava numa crise horrorosa, que nós precisamos tirar a Dilma porque não tem a economia não cresce. Puxa, nós dobramos a taxa de desemprego nesse período, né? Então, assim, isso significa, hoje, 12 milhões de pessoas que não têm nenhum trabalho. Se eu olhar por outros indicadores, por exemplo, eu tenho 1 em cada 4 pessoas no mercado de trabalho estão subutilizadas. Eu tenho 40% da população que trabalha que não tem nenhum direito trabalhista, que está na informalidade. Então, nós não estamos falando de uma economia que pode se dar ao luxo de abdicar do crescimento porque tem demanda demais. Não, não tem demanda demais. Essa semana que passou, o IBGE divulgou o dado até novembro de 2021, a renda dos trabalhadores caiu 11% além da inflação. Isso significa que as pessoas têm muito menos dinheiro para fechar o seu orçamento, para poder comprar o que precisa ao final do mês. Então, não, assim, nossa economia não passa por um problema de excesso de demanda. O preço não está subindo porque tem muito mais gente querendo comprar o que não tem. Não é isso que está acontecendo no Brasil. Então, você recorrer a juros para resolver um problema de inflação que não está associado a excesso de demanda, você só vai aprofundar essa crise que a gente já vive de mercado de trabalho, de empobrecimento. Quer dizer, qualquer pessoa que ande na rua está vendo o empobrecimento da população. Então, assim, a gente precisa retomar o crescimento, a gente precisa retomar políticas de inclusão, de proteção social, porque não é
apostando numa única ficha, que é a ficha do aumento dos juros, seja o que for, que nós vamos fazer o Brasil voltar a crescer, né? A gente pode até ter uma inflação comportada, mas em meio a uma pobreza crescente e uma exclusão crescente. Eu acho que não é esse o país que nós queremos, né? Sandra, eu tenho 1 minuto para terminar o programa. Como a gente não falou ainda na taxa de câmbio, uma última pergunta para fechar tudo. A gente está aí com o dólar oscilando entre 5 e 6 reais. Pergunto para você se em algum outro momento recente da vida brasileira a gente viveu situação similar, e se isso que aconteceu com a nossa moeda aconteceu com moedas de outros países emergentes, ou seja, a moeda afundar e depois não conseguir vir à tona para respirar novamente. O câmbio reflete muito as incertezas em relação ao futuro do Brasil, né? A gente, infelizmente, não é só a pandemia, né? Eu queria poder dizer, olha, a pandemia trouxe uma incerteza, bom, como trouxe para todos os lugares. É uma economia que um país que vem à deriva há mais tempo. Então, o câmbio reflete toda essa incerteza, essa insegurança sobre o futuro, né? Foi uma das moedas no mundo que mais se desvalorizou nos últimos tempos, né? Agora, tem sinais positivos associados a passando pela eleição e retomando um cenário de mais segurança, o câmbio pode voltar a uma situação mais comportada. Vai ser assim do dia para a noite? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que tem uma transição aí pela frente, né? Agora, ao longo de 2022, imaginar que a situação do câmbio melhore, eu acho que muito pouco, melhore sob o ponto de vista robusto, né? De mudar, sair de 5 para 4, né? Não há sinais disso, porque até que se passe essa eleição e a gente saiba para onde o Brasil vai, e que as expectativas dos agentes econômicos se acomodem, né, a gente vai ter que passar. 2022 vai ser um ano muito difícil, porque ele vai ser operado todo pensando em que vai ser em 2023. Né? Tá todo mundo, faltam 8 meses para a eleição e todo mundo pensando. Então, assim, como é que nós transitamos por 22 para chegar em 23? Só que nós precisamos transitar por 22. Né? A gente não, era fundamental que a gente não errasse e que o governo, em especial, não errasse tanto e que ajudasse a conduzir de forma um pouquinho mais estruturada e organizada para que os brasileiros pudessem ter uma perspectiva melhor. Agora, o cenário, infelizmente, não se coloca desse jeito. Eu acho que o câmbio fica nesse patamar. Piorar, não vai piorar, bom, pode ter algum choque, né? Mas na ausência de algum choque muito forte, ele vai ficar por aí. Melhorar precisa de uma mudança mais estrutural e que eu acho que não virá antes da eleição de 22. Sandra, obrigada mais uma vez pela sua participação prazer. Aqui em Pernambuco. Volte muitas vezes, porque será um prazer. Obrigada. Obrigada. Tchau.